Bom, tentar descomplicar um pouco a questão dos sinais do fim. Pessoas me perguntam, esses são os princípios, esse é o princípio das dores, falando da pandemia, guerra na Ucrânia, esse é o fim? Estamos agora perante o fim? Quem é o anticristo? Vamos voltar ao texto, vamos voltar ao que Jesus disse em Mateus 24. Ele começou no Monte das Oliveiras, olhando olhando Israel, Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Nota aqui, eu vou tratar isso em duas partes. Nota aqui que eles não fizeram uma pergunta, fizeram duas perguntas. Eles pensaram que a destruição de Jerusalém seria o fim dos tempos. Foi o fim dos tempos para Jerusalém. E, de fato, ele descreve o que acontece, ele descreve aqui no texto coisas que aconteceriam, os princípios das dores, guerras e rumores de guerras, terremotos, vários lugares, reino se levantando contra reino, vocês serão entregues, serão maltratados. E ele fala sobre um período de muito tumulto que seria chamado o princípio das dores. Entre os anos 33 e 70, o mundo no Oriente Médio entrou em convulsão. Cidades eram sacudidas por terremotos, não poucas, muitas cidades foram. A Ásia Menor foi sacudida, até Roma teve isso. Terremotos e guerras, muitas guerras, cidades inteiras foram devastadas, milhares e milhares de judeus foram mortos em cidades principais, e dentro de Jerusalém surgiram facções que guerreavam entre si. Os zelotes, lembre-se, Judas era um zelote, zelotes se levantaram e mataram de uma vez só 12.000 dos nobres e cidadãos, digamos, mais conhecidos de Jerusalém. E pior de tudo, Jerusalém se rebelou, Israel se rebelou contra Roma, que trouxe a esperada reação sempre de um império. Eles vieram, sitiaram a cidade e durante 4 anos houve guerra contra Jerusalém. Vespasiano, que foi o general, né, do romano que atacou Jerusalém, foi chamado de volta para Roma porque Nero, o César, tinha morrido e ele foi declarado César, deixando seu filho Títios para terminar assim, o saque de Jerusalém. Foi terrível. Meu Deus do céu. Foi terrível. Há relatos que dizem que dentro de Jerusalém as pessoas estavam morrendo de fome, tinha mães cozinhando seus filhos e para poder sobreviver, comendo seus filhos. Os mortos, as facções brigavam entre si, havia cristos falsos, profecias, facções, guerras internas. Os mortos eram simplesmente deixados na rua para apodrecer. Dizem que a cidade assim, tinha um cheiro de morte. E quando os romanos finalmente entraram, mataram todo mundo. A mando de César, Vespasiano, ele mandou matar todo mundo. Dizem que eles até se cansaram de tanto matar.
Os cristãos tinham fugido, porque eles tinham o aviso de Jesus. Olhem, não voltem do campo, não desçam do terraço, porque os terraços eram planos, então você podia pular de terraço em terraço e não descer de volta para o nível da rua e ser preso ou ser apanhado. Então, não há um registro de um cristão que foi morto durante a destruição de Jerusalém. Todos esses sinais, o princípio das dores, tudo aponta para a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70, que não só teve a abominação de desolação, que foi o quê? Levantar os estandartes romanos e sacrifício de sangue aos deuses romanos dentro do templo em Jerusalém, e logo em seguida incendiaram o templo, destruíram a cidade inteira, e a mando de Vespasiano, a cidade foi desmontada, ela foi destruída e não ficou pedra sobre pedra. Todos os cidadãos de Jerusalém foram mortos e mais de 1.100.000 foram mortos nessa invasão. Cidade destruída e 100.000 foram levados de volta para Roma para morrerem no circo romano. Terrível. Porque o judeu via o templo como a união de céus e terra, era o ponto de convergência de céus e terra. E Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece. Estava falando de quê? De algo físico que estava acontecendo aí, que aconteceria ali. Mas ele respondeu também a segunda parte dessa pergunta, que eu vou tratar amanhã. Hoje não. Estou no Facebook. Desculpe, não Facebook, estou no Facebook também, mas Instagram. Se você tiver perguntas, pode fazer no Instagram. Eu abro 1 ou 2 vezes por semana para responder perguntas agora. Bispo Walter. E eu volto com mais um programa Descomplicando a Fé Cristã, falando sobre o fim dos tempos, e vamos falar sobre a segunda vinda no próximo programa. Até lá, que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu fico por aqui.